Se você recebeu um relatório com várias informações e métricas referente à sua campanha de Google Ads, ou você que precisa fazer um relatório e não tem nem ideia por onde começar e coletar as informações que realmente vão aparecer, então fique tranquilo que nesse vídeo eu vou te passar 15 métricas que são as mais importantes quando você faz uma campanha do Google Ads e mostrar para os seus clientes, ou você que é cliente e quer entender melhor quais informações você precisa olhar. Olá pessoal, eu sou o Matheus Aquino e hoje eu vou passar para vocês 15 métricas essenciais para vocês olharem ou exigirem quando tiverem algum relatório de Google Ads. Mas antes de tudo, já se inscreva aqui no canal para ficar dentro de outros conteúdos sobre marketing, negócios e finanças. Também não deixe de assinar minha newsletter para você receber outros conteúdos que eu publico toda semana diretamente no seu e-mail. O link da inscrição vai estar logo aqui embaixo na descrição do vídeo. Sem enrolação, vamos direto para o conteúdo. Métrica número 1, o número de cliques. Não necessariamente você tiver uma grande quantidade de cliques vai significar que sua campanha está sendo boa. Isso porque o clique, na verdade, ele funciona apenas para mostrar o quanto de relevância no sentido de tráfego e atenção o seu anúncio ele está criando. Assim, é importante constar como uma das primeiras informações das métricas do seu relatório, pois é importante você verificar o quanto realmente você atraiu de tráfego e pessoas no seu site, embora somente cliques não traga realmente um resultado. Então, eu considero que é uma das primeiras métricas para você apresentar, mas ela não é uma métrica tão relevante assim na questão de importância. Métrica número 2, impressões. As impressões são nada mais que o número de vezes que o seu anúncio apareceu quando aconteceram buscas, seja na própria rede de pesquisa do Google ou até com banners digitais e na rede de display. E essa impressão, na verdade, ela também não acaba sendo uma métrica tão relevante, pois somente aparecer não significa necessariamente que você impactou algum cliente ou possível cliente. Porém, é importante você constar porque você vai precisar dessas impressões para depois você apresentar outras métricas relevantes. Então, impressões é algo importante, porém também não acho uma métrica tão essencial assim. Métrica número 3, o CTR. O CTR basicamente na sigla em inglês significa Click-Through Rate, que pode ser entendido nada mais do que a taxa de cliques. Basicamente o CTR é uma relação entre o número de cliques e impressões, ou seja, você pega o número de cliques totais dividido pelo número de impressões. Nisso você vai ter um valor percentual que vai corresponder a uma taxa de cliques, ou seja, o quanto o seu anúncio está sendo relevante diante das procuras dos usuários em relação à demanda que você está anunciando. De certa forma, o CTR pode indicar sim que o seu anúncio está tendo uma boa relevância, porém eu considero que ele tem uma relevância média, porque apenas o CTR não vai garantir que a campanha tenha um resultado. E não existe um número de CTR fixo, porque isso varia muito de cada segmento para indicar se o seu anúncio está tendo uma relevância suficiente para aquele nicho ou não. Porém, se fala muito na comunidade que um CTR em torno de 3% acaba sendo algo positivo e demonstrando que os seus anúncios estão tendo uma boa performance. Mas assim, eu considero como uma relevância média, porque somente o CTR com uma boa pontuação não significa que realmente o seu anúncio vai trazer o retorno financeiro. Métrica número 4, porcentagem de primeira aparição. Essa métrica é importante porque você precisa identificar quantas vezes você está realmente aparecendo em primeiro lugar nos resultados que você está anunciando. E por que isso acaba sendo essencial? Porque, na verdade, com isso, você consegue ver a sua relevância diante dos resultados que você está tendo. Ou seja, se você está pagando e você está aparecendo muito nas primeiras posições, significa que você correlacionando os dados, pode ser que o fato de você estar na primeira posição está garantindo um bom resultado para você. E aí você abria margens para hipóteses. Então você faz uma outra campanha, um teste A e B, de forma que você consiga aparecer nos segundos resultados e ver se a performance ainda continua. Porém, muitas vezes aparecer em primeiro lugar não precisa ser necessariamente o seu maior objetivo. Algumas vezes aparecer já nas primeiras buscas, na questão dos anúncios, pode ser já interessante porque você paga mais barato em relação ao primeiro concorrente que está em primeiro lugar. Então é interessante você colocar essa métrica, porque depois você consegue tirar dúvidas se aparecer na primeira posição está sendo relevante ou não. Métrica número 5, porcentagem de aparição na parte superior. Como comentado anteriormente, a parte de você aparecer na primeira posição do leilão é importante para você realmente verificar se isso está sendo impactante para você ou não nos resultados. Porém, com essa métrica é legal porque você consegue ver se você está nas primeiras posições e isso também pode indicar que não necessariamente você aparecer em primeiro lugar, você pode estar tirando um bom resultado. Então essa é uma boa métrica até para você mostrar para o cliente que você, por mais que não esteja em primeiro lugar, você consegue bons resultados, mesmo aparecendo na segunda ou terceira posição. Métrica número 6, IS perdidas na primeira posição de pesquisa. Semelhante às métricas anteriores, essa que serve mais para você ver qual porcentagem dos leilões que você está perdendo na primeira posição. É interessante porque você pode fazer a mesma correlação entre custo de oportunidade de aparecer em primeiro lugar e você ainda tendo bons resultados, mesmo aparecendo na segunda ou terceira posição. Então, da mesma forma, eu considero que essa métrica tenha uma relevância média. Número 7.
Custo. O custo é realmente ali onde você vai começar a mexer na parte que envolve o resultado da campanha. Então eu adianto que sim, já é uma métrica de relevância alta, isso porque basicamente vai depender muito do custo para ver se vai ter o resultado financeiro no final ou não. Então sempre coloque o custo de todo o período e depois utilize ele como base para depois a gente verificar as outras métricas e poder fazer uma correlação que realmente confirme os nossos resultados. Número 8, CPC. CPC é nada mais que a abreviação da sigla custo por clique. Não existe de maneira exata um CPC ideal, porque como o leilão do Google ele depende muito do nicho e das palavras-chave que você vai estar selecionando, então cada nicho de mercado com determinados produtos ou serviços vai variar muito esse CPC no final. Porém, eu sempre recomendo você chegar o mais próximo possível de R$1, porque ali mais ou menos é uma ideia que a gente consiga ter um certo controle maior do orçamento. E o CPC é uma métrica que eu considero de alta relevância, porque ali já estamos mexendo com a questão de custos da própria campanha. Número 8, conversão. A conversão é uma coisa, na verdade, que vai depender muito de qual foi seu objetivo de campanha. A conversão pode ser entendida como qualquer ação que ligue a pessoa interessada no seu serviço ou produto com a sua empresa. Por exemplo, ações como ligações, inscrição de formulário, download de e-book e até mesmo a compra podem ser consideradas como conversões. Se eu considerar nesse caso que a conversão seja vendas, então quanto mais conversões ocorrerem ao longo da campanha, melhor. E no geral conversões são boas porque podem indicar que tem leads, ou seja, pessoas interessadas no nosso serviço. Assim, por se tratar de tudo isso, eu considero a conversão como uma métrica de altíssima relevância. Métrica número 10, custo por conversão. Basicamente, essa é uma métrica muito fácil de ser interpretada. Você só pega o custo total da campanha e divide pelo número de conversões. Assim, por estar atrelado a uma questão que pode ser até venda ou atração de leads, eu considero também essa uma métrica de alta relevância. Número 11, taxa de conversão. Essa taxa é muito importante porque ali você consegue ter uma ideia mais ou menos qual será a sua taxa de conversão para outras ações atreladas ao Google e até também ter algum dado para depois você criar estimativas em outros canais de mídias online. Assim, devido a essa importância de até gerar um relatório mais preciso de quantos converteram e você ter esse dado para ações futuras, eu considero a taxa de conversão como uma métrica de altíssima relevância. Número 12, valor de conversão dividido pelo custo. Essa métrica é bem interessante porque você vai mexer com itens objetivos e mais subjetivos. Isso porque dentro do próprio Google Ads, você consegue atribuir valores para cada tipo de conversão. Ou seja, se você estiver vendendo algum produto, fica muito fácil você criar um valor dessa conversão, pois o produto já tem um preço e aí fica um valor mais tangível. Porém, você criar valores para cliques, tráfego no site e até mesmo um formulário de contato acaba ficando um pouco mais complicado. Mesmo assim, caso você esteja anunciando algo que não seja e-commerce e você consiga ter um valor fixo do produto para ser anunciado, vale a pena você entrar em contato com o seu cliente para ter mais ou menos qual o valor de serviço médio fechado e quanto é que valeria um lead ou uma pessoa cadastrada na base de dados dele. Então essa métrica é bem interessante porque ela acaba criando uma relação entre o que você tem de retorno diante do valor de cada conversão e pelo custo que foi preciso para gerar essa conversão. Número 13. CAC. O CAC é a abreviação de custo de aquisição de clientes, ou seja, quanto é que você precisou gastar para atrair um novo cliente para sua empresa. E de longe, essa é uma das melhores métricas para você avaliar se a campanha está tendo uma boa performance ou não. E que nem anteriormente, se você faz o e-commerce, ótimo, fica até melhor ainda você ter esse CAC, porque você consegue ter todas as informações atreladas numa mesma plataforma e consegue ver esse custo tranquilamente. Porém, caso você trabalhe com negócios locais ou empresas que trabalham com serviço, você tem que sempre estar alinhado com o time comercial e o financeiro para depois puxar quais foram os valores das vendas e aí depois você poder fazer o cruzamento do custo que foi necessário e o retorno para você depois ver quantos clientes foram conseguidos dentro do custo total aplicado na sua campanha. Número 14, ROAS. O ROAS basicamente ele mede o retorno sobre a campanha específico. Ele demonstra a eficácia dos anúncios a partir de uma relação entre faturamento e custos. Assim, para calcular o ROAS, você apenas pega o faturamento da campanha e divide pelos custos publicitários. E isso normalmente considera apenas o custo da campanha, ou seja, não leva em conta o valor pago para as pessoas gerenciarem e criarem os anúncios. Assim, só leva em conta então o valor que foi investido na plataforma do Google Ads para você gerar as campanhas. E por ser uma métrica que está diretamente relacionada ao faturamento e os custos, então eu a considero como uma métrica de altíssima relevância. Número 15, e a métrica que eu considero a mais importante, o ROI. O ROI é nada mais que o retorno sobre investimento. E para calcular o ROI é uma fórmula muito simples. Você vai pegar o faturamento menos o custo e dividir pelo custo. Isso tudo depois multiplicado por 100. E aí nesses custos você engloba tudo, desde o valor que você precisou inserir para rodar as campanhas, como também o valor pago para o profissional que foi responsável por gerenciar esses anúncios. Assim, o ROI é de longe a métrica mais importante e eu também considero que ela tem uma relevância altíssima, justamente por medir esse retorno financeiro e demonstrar que a campanha no geral teve um ótimo desempenho. Porém, lembrando que o ROI por si só, ele pode não indicar necessariamente que foi apenas um retorno financeiro. Como falado anteriormente, há algumas métricas que são subjetivas que estão relacionadas à conversão, como o cadastro de pessoas e até a aquisição de leads.
Então isso também pode ser levado em conta na hora de apresentar o relatório, indicar que essas pessoas que foram convertidas também apresentaram um ganho financeiro para a empresa. Bom pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou desse tipo de conteúdo, já se inscreva aqui no canal para ficar dentro de outras novidades sobre marketing, negócios e finanças, e também essa parte de performance em métricas e anúncios online. Também não deixe de assinar a minha newsletters para você receber outros conteúdos exclusivos diretamente no seu e-mail. Por hoje é isso, um grande abraço, até a próxima e tchau!